Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a teologia da prosperidade. Quem nunca ouviu falar sobre teologia da prosperidade, que levante a mão, com coragem. Nunca ouviu falar? Nunca ouviu? Nunca ouviu? Bom, então vamos. Tem gente que nunca ouviu falar, vamos ajudar a entender isso. Essa teologia é nova e ela tem encontrado muito espaço, ela tem crescido e se desenvolvido bastante. De modo que, quando você liga um canal de televisão e assiste um programa evangélico, provavelmente 90% das vezes você está ouvindo um pregador da teologia da prosperidade. Eles estão tomando conta das rádios, dos veículos de comunicação, televisão. É a doutrina mais popular hoje. Ela é uma doutrina assim, muito convidativa. Talvez você nunca tenha ouvido falar do termo teologia da prosperidade. Mas possivelmente você conhece um outro nome, ou sem nome nenhum. De alguma maneira você já entrou em contato com ela. A teologia da prosperidade basicamente afirma que Deus tem um vidão para você aqui na terra. Um vidão. Saúde e prosperidade. É o que Deus tem para você. A toda hora, a todo momento. Quem tiver fé tem a chave para sacar no banco de Deus. É como se Deus tivesse assinado um cheque em branco e colocado na sua mão, de modo que você pode preencher o valor e sacar pela fé no banco de Deus. É claro que eu não sou contra a prosperidade. Jesus não era contra a prosperidade. Nós não estamos falando contra a prosperidade. O problema daí não é a prosperidade em si, mas é uma doutrina que diz e ensina que a prosperidade é algo para nós, a todo tempo, a toda hora, que nós podemos reivindicar, que nós podemos cobrar a Deus, que nós podemos sacar no banco de Deus. Está à nossa disposição. Não está à nossa disposição apenas enriquecer um pouquinho, está à nossa disposição enriquecer muito. Está à nossa disposição toda a cura, a todo e qualquer momento. Basta reivindicar, basta se apropriar, basta declarar, basta ter um passo de fé. Essa é a doutrina, a teologia da prosperidade. O problema com a teologia da prosperidade, aliás, tem muitos problemas, é que ela ignora boa parte das escrituras sagradas. Ela ignora a cruz de Cristo. Já leva-nos direto para a ressurreição e para o céu. É basicamente uma antecipação do céu. É um céu realizado aqui na terra. A gente chama isso de escatologia super realizada. Ou seja, os cristãos, todas aquelas promessas cristãs que Jesus fez para os cristãos, já estariam à nossa disposição aqui e agora. Nós não teríamos que esperar a segunda vinda de Cristo e nem o porvir. Nós já temos direito a elas e devemos usufruí-las aqui e agora. É isso que diz a teologia da prosperidade. Você está doente? Só porque você quer. Amarra, decreta, repreende, toma posse. A saúde é sua aqui e agora. É o que eles dizem. Sempre. Está sofrendo? Só porque quer. Só sofre quem quer. Porque quem tiver fé em Deus não tem mais sofrimento na vida. Está passando algum perrengue? Está passando alguma dificuldade financeira?
Está passando alguma tribulação na vida? Porque não tem se apropriado dos bens de Deus. Porque Deus tem para você tudo, tudo de bom e do melhor. É um céu já antecipado, é um céu na terra. Mas isso vai de encontro a uma série de passagens bíblicas. Eu vou falar rapidamente de algumas. Por exemplo, quando Jesus chamou os discípulos, ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, tome a sua Lamborghini e siga-me. Foi alguma coisa assim? Pegue o seu Corvette e siga-me. Tome posse do seu iate e venha após mim. Bem, parece que não foi isso, né? Quem quiser vir após mim, tome o quê? A sua cruz. Quer dizer que seguir a Jesus é carregar uma cruz? Não é isso mesmo? Seguir a Jesus é carregar uma cruz. Eu pensava que a cruz era alguma coisa só de Cristo. Eu pensava que pertencia a Ele tão somente, e que eu não tinha nada a ver com a cruz. Eu já queria pular a cruz e abraçar a ressurreição, não é? Temos que carregar a cruz, negar a si mesmo. Mas o que a teologia da prosperidade prega não é negação de si mesmo, é afirmação de si mesmo. É afirmação dos seus desejos, das suas ambições. Inclusive ela suscita, ela fomenta a ambição. A ambição é privilegiada. Você deve ser ambicioso. Você deve querer mais. Você não pode estar contente. Como ouvimos um testemunho numa dessas igrejas há muito tempo atrás, alguém deu um testemunho que tinha comprado um Fusquinha, não sei que ano, e o pastor falou assim: está repreendido esse espírito de miséria. Senta lá, você não tem testemunho para dar não. Sério? Testemunho de Fusquinha, não sei da 66. Que isso é fé? Fé para ter um Fusquinha? Isso é bênção de Deus? Está repreendido isso. Vem daqui quem é que tem testemunho de Deus? Quem é que pode declarar uma mansão? Quem é que pode declarar cargos tremendos, propriedades e mais e mais e mais? Então é fomentado nestes ambientes, é fomentada a ambição e a cobiça. E por que não dizer a própria inveja, todas as misérias atreladas à ganância. Todas as misérias atreladas à ganância. Quando Cristo e todas as Escrituras sagradas, os apóstolos, combateram veementemente a ambição, a cobiça, vêm os pregadores modernos falarem exatamente o contrário, que através da possessão de muitos bens que damos um testemunho eloquente de Deus neste mundo. Já foi diferente no passado. Lembram de Francisco de Assis, que tinha, e o seu testemunho foi não se apegar a essas coisas e partilhá-las. Assim atuava Deus no passado. Agora é diferente. Quanto mais eu tenho, mais testemunho eu estou dando. Mais testemunho eu estou dando do poder de Deus na minha vida. Meus irmãos, Paulo fala aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, que não nos foi dada apenas a graça de crer em Cristo, mas também de padecer por Cristo. Importa entrar no reino dos céus através de muitas tribulações. O caminho até Deus, o caminho cristão, não é uma porta larga e não é um caminho espaçoso. É ainda, segundo as palavras de Jesus, uma porta estreita e um caminho apertado. Quando queriam seguir a Jesus, Jesus voltava-se e dizia: você sabe o que está querendo? Você sabe que o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça? Olha o que você
está arrumando para a cabeça? O que você está arrumando? Você está querendo seguir a Jesus e você sabe que o Cristo é odiado, crucificado, rejeitado, e se perseguiram o Senhor e se maltrataram o Senhor, porque nós, os seus servos, esperamos melhor tratamento por parte do mundo? O servo por acaso é maior do que o Senhor? Se o Senhor teve um destino tal, e se Ele nos chama já a carregar a cruz, então deveríamos refletir sobre o que é que nos aguarda, o que é que nos espera, e não deveríamos estranhar as tribulações. As tribulações são características marcantes da vida atual, e não poderíamos estar antecipando e já sacando e já tomando posse e nos apropriando de tudo aquilo que Deus tem para nós, quando diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, que nós também gememos, nós que experimentamos uma porção primária, que ele chama de primeiros frutos. Aqui na terra, nós não estamos sem bênção, nós temos a bênção, a maior de todas, a presença do Senhor conosco pelo seu Espírito, o penhor da nossa herança. Experimentamos os primeiros frutos, diz o apóstolo Paulo, não a colheita total. A colheita total é algo que está reservada para o porvir, para a vida além da morte. Nós também gememos. Gemer é algo peculiar, talvez não peculiar, mas pelo menos é algo comum aos cristãos. É só no porvir, é só depois da nossa morte, que será enxugada do nosso rosto toda lágrima. Essa é a promessa que temos no livro de Apocalipse. Não temos agora o cumprimento desta promessa, uma promessa feita por Cristo, de que plena consolação e gozo teremos na glória. As tribulações do tempo presente, diz o Senhor, não são para serem comparadas com a glória que está para ser revelada no porvir. Então, não podemos entender que Deus já tem tudo para nós aqui e agora. Não podemos chegar a essa conclusão, essa escatologia já antecipada desta forma como tem sido pregado. Um outro problema com a teologia da prosperidade é que ela acaba trazendo muita confusão e muita decepção, muita frustração, muito mais problema do que solução para a vida das pessoas. Imagina então você acreditando nesses pregadores da teologia da prosperidade, que o que Deus tem para você, e Ele vai decretar, Ele vai profetizar, Ele vai te abençoar, você vai ficar encantado de participar de um culto desse. Vai sair de lá cheio de visões, de sonhos, de ambição, de cobiça, decretando e tomando posse e tal. Se você estava enfermo, você já sai de lá curado, pelo menos na sua cabeça. O problema é que quando a cura não vem e não se confirma, um conflito enorme. Antes você só tinha um problema, que era o problema da enfermidade. Agora você tem dois problemas. A enfermidade continuou, e agora você tem o problema da culpa. Mas por que a culpa? Porque esse pregador, ele não vai assumir a culpa, ele vai dizer que o problema é seu. Isso funciona para todo mundo, só não está funcionando para você porque você não tem fé. Aí você vai ficar cabreiro com você mesmo, aí você vai ficar numa neura, aí você vai entrar em crise, aí você vai se sentir mal diante de Deus, e aí você vai ser desafiado normalmente a dar mais dinheiro na igreja, porque geralmente a teologia da prosperidade é acompanhada por um mercantilismo da fé. Deus cura? Cura. Sempre? Não.
nem aqui, nem agora, nem no passado. O apóstolo Paulo, por acaso, uma vez ficou enfermo, orou 3 vezes para ser curado, e a resposta foi um tremendo não. 2 Coríntios capítulo 12. E Deus disse, e Deus se manifestou ao apóstolo Paulo e disse que aquela enfermidade era para mantê-lo humilde, devido a tamanhas revelações da glória de Deus que ele tinha. Deus tinha um propósito na enfermidade e glorificava seu nome através dela, assim como Deus teve um propósito na cruz de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo é capaz de dizer em Romanos capítulo 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós oramos e pedimos a cura. Não é errado buscar a cura, e nem eu diria errado buscar melhorar a vida. Mas cabe a Deus responder na sua sabedoria a cada um de nós. É errado prosperar? Não é errado prosperar. Diz o apóstolo Paulo: se as vossas riquezas prosperam, o que é que deve acontecer? Você deve parar de prosperar? Não. Não ponha nelas o vosso coração. Cresça também a sua generosidade. Não? É isso. Diz Wesley, John Wesley, fundador da Igreja Metodista: ganhe o máximo possível, economize o máximo possível e dê o máximo possível. Foi isso que ele disse, e foi isso que ele praticou. Bom, não é acumule o máximo possível. A ganância, diz aqui, vamos para Filipenses, não, 1 Timóteo capítulo 6. Diz assim: de fato, acharam? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses: aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, tendo fartura e passando os perrengues da vida. Aprendi a estar contente, não importa a circunstância. Versículo 7: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Os faraós supunham poder levar alguma coisa, construir as pirâmides, encheram de tesouros, e que futuramente foram pilhados por uma porção de gente, mas não. Minha mãe é costureira. Vou perguntar: mãe, já fez roupa para defunto? Você fez com bolso? Não faz. Sério, não fazemos com bolso. Se a gente faz roupa, sabe, isso acontece principalmente nos Estados Unidos e em outras culturas, uma roupa especial para defunto. Não se costuma colocar bolso algum, a não ser que seja de enfeite, porque nada vai levar deste mundo. Nu nascemos, nu retornaremos, sem nada levar daqui. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quem é que tem, como eu hoje aqui? Levanta a mão. Está vestido? Se não, ia ser um escândalo. Agora precisa estar vestido com o quê? O diabo veste Prada, né? O diabo veste Prada é bom. Não precisa estar vestido com uma roupa, basta estar vestido. Eu fiquei muito contente quando era criança e ganhei um sapato Vulcabras 757. Funcionava, cumpre a mesma função. O que eu quero dizer com isso não é que a gente às vezes tem o que comer, tem o que vestir e ainda está mal, está infeliz, não está agradecido.
Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e Jesus estava com um problema de alimentar 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, 5.000 homens sem contar mulheres e crianças, uma multidão talvez mais de 10.000 pessoas. E um dos discípulos, André, se não me engano, chega para Jesus e traz o moço que tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos, muito pouco para alimentar uma multidão de 10.000 pessoas, você não concorda com isso? Se ele fosse da teologia da prosperidade, ele ia dizer aquilo que aquele pastor falou para o homem do Fusquinha: ei, repreendido esse espírito de miséria, André, você precisa entrar na escola profética, não sei das quantas e tal, para aprender uns mistérios aí da fé. Repreendido está amarrado isso aí, vamos bater 3 vezes na madeira, vamos repreender, vamos jogar sal grosso em cima desse espírito de 5 pães e 2 peixinhos. Que miséria é essa? Foi isso que Jesus fez? Não. Ele desprezou 5 pães e 2 peixes? Não. Ele os tomou na mão e deu graças. A multiplicação começou a acontecer a partir das ações de graça, do contentamento. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Cuidado, é o que ele diz. E em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. A pessoa está vivendo uma vida difícil. Esse negócio aqui não é... Isso aqui cai para todo mundo, não importa o estágio que a pessoa, quanto a pessoa tem. Está lá numa pindaíba. E a tentação vem. A tentação de ganhar o dinheiro fácil. Aqueles que querem enriquecer caem em muitas ciladas. Muitas ciladas. Muitos dizem assim: eu roubei porque não tive outra alternativa. Mentira. Roubou porque quis ficar rico. Roubou porque foi um mau caráter miserável. Tantas pessoas da mesma condição serão testemunhas contra você no dia do juízo final. Não fica preocupado contra você que eu estou falando, né? Contra você que roubou. Já ouviu falar isso também? Eu me prostituí porque não tive alternativa. Cuidado também com isso. Eu posei para Playboy porque foi uma maneira de salvar a minha família. Aqueles que querem enriquecer entram em muitas ciladas perniciosas, miseráveis. Eu só estou arranhando nos exemplos. E daí você já pode tirar suas conclusões. E quem ama o dinheiro dele nunca se farta. Aí você pensa que é só quem está na pindaíba que está com essa tentação. E os políticos? O que a gente poderia dizer dos nossos políticos? Boa parte deles, que já tem muito, mas que estão sempre caindo na cilada, porque ambicionam mais e mais e mais, porque quem ama o dinheiro dele nunca se farta. Quem ama o dinheiro sempre quer mais e mais e mais e mais, e nunca está bom, e nunca está contente, e nunca está feliz, e nunca está satisfeito, nunca aprende como o apóstolo Paulo está contente em toda e qualquer circunstância. Isso quebra o caráter, isso arruína a alma, isso leva à perdição. E Jesus claramente aqui, o apóstolo Paulo claramente aqui condena tal ambição. Ambição essa que é fomentada na teologia da prosperidade. Ouvi há pouco tempo atrás um pastor na televisão dizendo que você deveria dar R$900 por mês e você receberia uma unção para ficar milionário. Eu não estou falando de gente pequena, não estou falando de gente desconhecida. Isso aconteceu, acontece dia a dia, fomentando-se a unção da prosperidade. Eu recebi
eu sou superdotado, homem de Deus, o canal, veículo da multiplicação, da prosperidade e da unção. Aqui nas minhas mãos vai sair óleo da unção para todo mundo que quer prosperar, mas há que se pagar muito para poder obter essa bênção. Gente, isso é uma coisa miserável, vergonhosa, que está aí e encontra guarida nos corações dos homens. Eu diria que tais pessoas que caem nesse conto do vigário, e me desculpa o vigário, eu posso dizer conto do pastor também, conto do apóstolo, conto do bispo, não são indesculpáveis. Não são gente inocente, é gente que está ambicionando, que está colocando essa porcaria de ganância, de desejo por ficar rico, porque só cai no conto do vigário, no conto do pastor, no conto de um safado, de um estelionatário qualquer, que tem ambição no coração. Lembra o lance do bilhete de loteria premiado? Que é golpe, que pegou tanta gente aí a gente fica com dozinha daquele que caiu no golpe. Quem caiu no golpe não queria estar dando golpe no outro que era dono do bilhete. Você sabe do que eu estou falando, né? Já ouviu falar desse bilhete? Aí a gente não pode ficar com dó do povo, porque o povo tem o que o povo merece. Diz que nos últimos dias as pessoas ficarão com comichões no ouvido, coceira no ouvido, e vão procurar ouvir mestres que digam para eles aquilo que eles querem ouvir. Essa igreja não está tão cheia, meus irmãos, porque aqui a gente não prega o que as pessoas querem ouvir, a gente prega o que a palavra de Deus diz. Aleluia. E isso não atrai multidões. Essa mensagem que eu estou pregando aqui hoje não é uma mensagem que encontra ressonância no coração das pessoas. Às vezes parece até que é recebida como um balde de água fria nas esperanças das pessoas. Saí daqui frustrado, saí daqui hoje decepcionado com Deus, com a Bíblia, então Ele não vai resolver o meu problema. As pessoas estão procurando Deus como se procura o gênio da lâmpada de Aladim. Diz mais: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Deus tenha misericórdia. Bem, vou falar um pouquinho mais. Quero que você abra a Bíblia em Lucas capítulo 12. Vamos ouvir o que Jesus tem a dizer a respeito. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas 12, a partir do versículo 13. Pode abrir. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz, o repartidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim
é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja que palavra de Jesus. Essa parábola, esse texto, se foi produzido num contexto em que um rapaz se aproxima de Jesus e pede a Jesus que ordene a seu irmão mais velho que reparta a herança com ele, irmão mais novo. E Jesus responde da seguinte maneira: quem é que me colocou como repartidor, divisor, separador de pessoas, separador de bens entre vocês? Você está me estranhando? Você está me confundindo? Cuidado com a avareza. Ele chama a atenção do moço. Cuidado com a avareza. Cuidado com a cobiça. Por conta dessa tua cobiça, dessa tua avareza, você está se tornando inimigo de teu irmão. A vida de quem quer que seja, e quando a gente fala de vida, e fala de vida com felicidade, de vida alegre, de vida feliz, abundante, não consiste, a abundância da vida não tem nada a ver com a abundância de bens. Cristo não possuía muitos bens e era o rei da abundância de vida. E assim seus discípulos que o seguiram. E ele passa a contar uma parábola. Essa parábola é em resposta a esse moço que quer que Jesus seja o divisor dos bens. E a parábola conta de um homem que ficou muito rico, já era rico e prosperou mais ainda. E esse homem chega ao ponto de dizer o seguinte: diz aqui o versículo 17, repare bem: e arrazoava consigo mesmo. Arrazoar consigo mesmo é como eu dissesse aqui na linguagem de hoje, pensando cá com os meus botões, né? Ou seja, eu falando comigo mesmo. Quando ele ficou muito rico, ele não tinha nem com quem conversar. Está percebendo a solidão dessa pessoa? O isolamento, o egoísmo, o individualismo. Ele pensou consigo mesmo, nem com a família, nem com a esposa, nem com os filhos, consigo mesmo. Falou consigo mesmo, está sozinho, não tem quem confiar, não tem com quem compartilhar uma vitória daquelas. Vamos lá. E ele diz: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Repare a palavra meus frutos, meus. E disse mais, versículo 18: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, e direi à minha alma. Está entendendo? Uma das primeiras palavras que as crianças aprendem não é nem mamãe nem papai. Qual que é? Meu. Toda mãe e pai sabe disso. Antes de falar mamãe e papai, já está falando meu. E está com um brinquedinho, tem uns 10 brinquedinhos, tem uns 20 brinquedinhos. Chega o amiguinho e ele já agarra tudo: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. A ganância, a cobiça, o egoísmo já se encontra no coração da criança. E cresce na vida, fica lá, tem uma abundância de bens, tem um monte para ajudar um montão de gente. Mas não, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu direito, eu conquistei, é meu celeiro, são os meus frutos, são os meus bens. E ele supõe: minha alma, minha alma, minha alma. Espera só um pouco. É meu. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Chegou a hora de usufruir. Já ralei um bocado, agora eu vou usufruir. Agora
eu vou curtir de montão. Mas Deus lhe disse, naquele exato momento, quando ele se preparava agora para usufruir tudo que havia conquistado, ouve do céu a palavra dizendo: louco, esta noite te pedirão. É tua alma? É tua? É tua mesmo? Estão pedindo lá em cima a tua alma. Chegou a hora da tua morte. A morte agora também é tua. E o que você tem preparado, para quem será? E esta frase, o que você tem amealhado, o que você tem ajuntado, para quem será? Cabe para aquele irmão, para aqueles dois irmãos que estão brigando pela herança. Porque muitos pais imaginam e supõem que o fruto de todo o seu trabalho vai servir de bênção para seus filhos, quando de repente o que a gente vê é por causa dos bens mesmo, dos bens materiais, que os filhos estão se tornando inimigos uns dos outros. Já viram essa história? Isso só está nos gibis ou no cinema? A cobiça. Nem isso conseguimos garantir. Não conseguimos garantir que aquilo que nós amealhamos vai servir de bênção para aqueles que nos sucederão em família. Que tu tens preparado para quem será? É para o filho mais velho ou para o mais novo? Esse aqui é o pai daquele menino. Esse aqui é o pai daquele moço. Ele morreu. E agora os filhos estão lutando. Inimigos. Eu quero a minha parte, nunca mais quero olhar na cara do meu irmão. Meu irmão é safado. Meu irmão é malandro. Meu irmão é esperto. Meu irmão quis mais do que eu devia. E as disputas e as brigas. Eis a resposta: a vida de qualquer um não consiste na abundância do que a gente tem. Cuidado com a ganância. Ela produz muita miséria e muita destruição. Jesus Cristo veio trazer uma vida abundante, e a vida abundante que Ele veio trazer independe da quantidade de bens que nós temos. Se Deus nos fizer prósperos, porque Ele pode fazê-lo, nunca coloquemos o nosso coração nisso, e sejamos ricos para com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?